Muito bem, iniciando a gravação do trabalho de funções inorgânicas de Química Analítica, professora Ruth, né? Aqui a gente vai ter a apresentação das funções orgânicas, começando, né, pelas principais funções orgânicas que a gente tem, que são os ácidos, né, as bases e os sais, né? Eu separei aqui alguns exemplos de ácidos, bases e sais para apresentar para vocês e posteriormente apresentarei algumas outras funções, né, inorgânicas que a gente tem na química analítica, né, e na química em geral. Deixando bem claro, né, que na química a gente tem, né, muitas ramificações, então, né, os elementos eles podem, né, as moléculas elas podem e se comportam de mais de uma maneira diferente. Vocês vão perceber isso principalmente, né, na comparação ali de algumas bases e de algumas outras características ali inorgânicas que não estão aqui, mas, né, estarão no próximo, né, na próxima parte. Enfim, vamos lá. Começando o trabalho aqui pelos ácidos, né? A gente tem de exemplo como um ácido, né, as funções inorgânicas que têm um pH inferior, né, a 7. Então, tudo isso daqui, né, tudo isso aqui, a gente vai chamar, né, de ácido. Até a água também, né? Porque, na verdade, essa parte aqui, especificamente, ela vai tender a se comportar vezes como ácido, vezes como base. Como assim? Porque em alguns momentos elas vão ser comparadas, por exemplo, uma com a outra. Por exemplo, o que é, se a pergunta for, né? Vamos supor que você está fazendo uma provinha lá e a pergunta é: o que é mais ácido? O sangue ou a água? Entende? Nesse caso aqui, o que é mais ácido é a água. Mas, pô, o que é mais ácido? O sabão ou o sangue? Nesse caso aqui é o sangue. Percebe que ora o sangue se comporta mais como base, né? E ora o sangue se comporta mais como ácido. Então, na verdade, não é que ele se comporta de maneiras diferentes, né? E sim que a pergunta, né, tende a nos jogar para essa resposta. Vamos lá, continuando aqui. Sobre os ácidos, né? Ácidos são moléculas, né, que começam com H na sua fórmula, né? Por exemplo, o que eu deixei separado aqui, um exemplo para a gente apreciar aqui do HCl, né? O HCl ele é um ácido muito comum, né? Ele é um ácido estomacal, ele está aqui, né, com pH de 1, né? Eles, ácidos geralmente, né, têm sabor azedo, né, e eles são, quando eles são dissolvidos em água, né, acontece uma coisa que a gente chama ionização, né, onde a gente tem a dissociação, né, desse ácido e a gente tem que aqui com o hidrogênio, né, desse ácido, ele tende ali a se transformar, né, numa coisa que a gente chama de hidrônio, né? Então ele vai deixar de ser o hidrogênio para se transformar no hidrônio, que é o H3O. Isso que a gente chama de hidrônio, ok? Então nada mais, nada menos é do que quando a gente dilui um ácido na água, né, a gente vai estar separando isso aqui, né? Tanto que se você for ver aqui está o hidrogênio e aqui está o cloro, né? Como que a gente vai determinar aqui agora o que é o positivo e o que é o negativo, né? No hidrogênio, a gente sempre vai ter nos ácidos, a gente sempre vai ter o hidrogênio, né, como sendo ali o cátion, tá? Então ele sempre vai liberar um H+, tá vendo? O hidrônio ele sempre vai ser H+, ele pode ser representado tanto assim como assim, ó. Isso aqui também é um hidrônio, ok? Então H3O e H+, os dois são representados como hidrônio, tudo bem? Como que a gente tem que o hidrogênio ele é positivo e o cloro, né, ele é negativo? Aqui, né, em outra linguagem, a gente está falando que um é o cátion e o outro é o ânion. Ah, ok, mas como você sabe disso? Se a gente observar aqui, né, na nossa tabela periódica, que eu deixei aqui ao lado para a gente ter uma melhor observação, a gente pode ver aqui que o cloro ele é mais eletronegativo do que o nosso hidrogênio, né? Então ele vai tender ali, né, a querer mais elétrons do que o hidrogênio. Logo, ele vai ser o nosso íon, né, negativo ali, né, o nosso ânion. Ok, sobre os ácidos,
Sobre os ácidos, né, a gente tem basicamente isso, né? Claramente é uma coisa bem resumida, assim, não dá pra gente generalizar que tudo será desse jeito, mas a base, né, pra gente saber ali o que é um ácido é essa. Então, o pH inferior ali a 7, a gente já considera como ácido, né? Claro que na comparação da tabela, como eu falei no início, se for comparando com alguma outra coisa, dependendo da questão, isso pode mudar um pouco, mas isso é o ácido. Ácidos também sempre começam com H na frente da sua molécula, entendeu? Então, começou com H? Cara, tá lá no vestibular, na provinha, põe que é ácido, que a probabilidade de estar certo é muito grande, entendeu? A gente tem sempre essas regrinhas assim, mas não dá para generalizar tanto, tá? Então é sempre bom ter ali um entendimento de como que está ocorrendo aquilo. Vamos lá falar um pouco agora sobre, né, as bases que a gente tem aqui, né, na química. Eu separei um exemplo, né, bem dinâmico, né, eu tentei separar aqui, né, para vocês um exemplo de bases bem conhecidas, assim, né, com elementos não muito distantes, porque a gente pode ter uma, um conhecimento maior ali sobre o que a gente está falando e como é uma base mais conhecida, assim, são elementos mais conhecidos, a dinâmica, né, fica um pouco mais fácil também de entender a explicação. Né? Como base eu separei aqui o NaOH, né, ela é uma base, né, bem conhecida, geralmente é um elemento que cai, né, uma molécula que cai bastante ali em vestibular, em provinha, por ser bem simples, né? Então, quando a gente está estudando ali bases, né, ácidos mesmo, como eu falei aqui anteriormente, geralmente a gente fala, né, desses dois. Então, eu tentei simplificar aqui o máximo possível, né, para ser mais dinâmico possível também. Ok, vamos lá. Né? As bases, né, elas são formadas ali por uma hidroxila, né, no final da sua fórmula. Então, isso aqui é uma hidroxila, tudo bem? Isso aqui, quando ele sofrer dissociação, né, o que vai acontecer é que isso aqui vai separar, o Na vai separar do OH. Então, isso aqui vai virar, a gente sempre coloca a setinha indo e voltando, quando o processo ele é reversível. Então, toda vez que o processo for reversível, a gente tem isso aqui, né? Isso aqui em H2O, em água, né? Geralmente, para alguns processos assim de dissociação em água, como, né, ácidos e bases, a gente tem já, nem sempre vai ter escrito, tá? Então, é sempre bom a gente, dissociou em água, então a gente tem que ter noção de que foi no H2O, tá? E geralmente isso aqui, né, também tá assim em aquoso, tá? Então, isso aqui também deveria estar escrito aquoso, tudo bem? Que é o aquoso, né, geralmente esse AQ que eles deixam aqui. Então, toda vez que tiver esse AQ também significa que está em estado aquoso, tá bom? Então, vamos lá. Esse NaOH aqui, quando ele sofrer a dissociação, ele vai ficar Na, certo? Mais, aqui deixa eu vir um pouquinho para o lado, mais a hidroxila, né? Vai ser o OH-. Mais uma vez, por que que ele vai se dissociar desse jeito? Como que as bases funcionam, né? As bases, elas são moléculas que têm no final da sua fórmula o OH, o íon hidroxila, que a gente chama. E quando a gente dissocia isso em água, né, ele sempre vai se separar dessa maneira. Então, a gente separou aqui em duas coisas. Logo, a gente volta para a tabela periódica. Pô, onde que está o sódio? Não, o sódio ele deu uma apagada, mas ele está aqui, tá? Peço desculpas aí, né, por esse erro. Deu uma apagadinha, mas isso aqui é o sódio, tá? Ele está desse canto. E aqui o oxigênio está desse lado. Por mais que o hidrogênio esteja aqui, né, como ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, a gente sempre tende a utilizar ele. Então a gente pode ver que ele é bem mais eletronegativo aqui do que o sódio, até mesmo do que o hidrogênio, né? Porém, como ele é uma molécula maior, a gente, né, pega ali a referência dele, tá? Então a gente vai ter aqui, né, uma molécula positiva, no caso do Na, e uma negativa por conta do oxigênio, tá bom? Então ele é mais eletronegativo, né? Então o oxigênio ele vai ser o nosso ânion, que vai carregar junto com ele o hidrogênio, tudo bem? Então aqui a gente vai ter essa hidroxila aqui,
né, sendo a nossa principal indicação de que isso aqui, de que o NaOH é uma base, tudo bem? Então, toda vez que começar o metal ali e o hidroxila, pô, hidroxila no final, tá? Deixando bem claro, tem que ser no final. A gente tem uma base, tudo bem? As bases, elas também, elas são classificadas, né, de 7 para cima, pH de 7 para cima, então isso aqui tudo a gente pode considerar ali como uma base, tá ok? Mais uma vez, tem que prestar bastante atenção ali nas perguntas, né, que são colocadas pra gente. Pô, ai, que é mais... O que é mais básico, por exemplo? Uma solução de amônia ou um sabão? Pô, os dois são uma base, mas o que é mais básico é o sabão, entendeu? Então é bom sempre ali a gente dar uma... Né, prestar um pouco de atenção ali nas questões, porque algumas são quase que pegadinhas, né, digamos assim. Sobre bases, né, acredito que temos isso, né, mais uma vez bem resumidamente. Claro, a química ela é gigante, né, a gente tem, cada ano a gente tem um estudo diferente, então o básico sobre bases são isso aqui, tá? Já vai ajudar ali você bastante. Então vamos lá agora para os sais, né? O que é o sal? O sal, na realidade, ele é a reação de neutralização do ácido mais a base, tá? E água. Então, o que vai acontecer? Vou colocar aqui AG, tá? Perdão, deixa eu corrigir aqui. Tá ok, já deu para entender aqui o AG. Vamos formar ali um sal. Tá? O que acontece aqui, tá? Existem reações, né, na química que a gente chama de reações, né, ácido-base ou reações de neutralização, tá? Geralmente elas têm o nome de reações de neutralização, tudo bem? Mas são a mesma coisa. Essas reações, né, elas acontecem em meio aquoso, né, a água, e aí elas tendem a formar sais. Então, toda vez que um ácido reagir com a base, ela vai formar um sal, no caso aqui o NaCl, e a água. Né? Elas já acontecem em água, mas elas também formam, né, água. Por que, que elas formam água? Né? Porque aqui, se a gente somar aqui H mais O, dá H2O. Aqui Na, né, e Cl. Show. Os ácidos, né, e as bases, elas sempre vão tender a formar sais, por mais que em pouca quantidade. Isso por conta da reação de neutralização, ok? Ok, vamos lá então, né? A gente já passou aqui, né, pelas principais ali funções, né, inorgânicas, né? Tem um pessoal que diz, né, ele não é considerado como correto isso, né, pela IUPAC, falar que apenas ácidos, bases e sais são funções inorgânicas, tá? Porque a gente tem mais algumas outras funções, né? E o pessoal chama de funções secundárias, né? Mas na verdade não tem essa dissociação pela IUPAC mesmo de função secundária, terciária, primária, mas enfim, essas três aqui elas acabam sendo mesmo as principais, mas a gente também tem essas outras aqui, tá? Vamos lá, começando aqui pelos óxidos, né? Os óxidos são compostos, né, que eles têm oxigênio na fórmula, né? E eles são criados a partir da fusão do hidrogênio com algum determinado elemento. Então eles podem ser ácidos, bases, neutros, e geralmente eles são formados dessa maneira aqui, tá? Com um metal, um oxigênio, formando um óxido ácido, né? Um metal e um oxigênio, formando um óxido básico, e um metal e um oxigênio formando, perdão, e um ametal e um oxigênio formando um óxido neutro, né? Perceba que ele pode ser ácido e neutro, né? A mesma combinação pode ser ácida e neutra, porém não pode ser básica e neutra ou básica e ácida, né? Isso tem uma relação direta com o pH, tá? Porque daqui para cá a gente percebe que esse meio aqui geralmente ele é considerado ali como neutra, tá?
Então, quando uma substância vai lá atingir 6, 7 ou até 8 de pH, ela pode ser considerada ali como neutra, né? Principalmente 7, né? Para ser mais exato, principalmente 7 ela pode ser considerada ali também como neutra, né? Que esse meio é neutra, tá? Então ele tem essa relação direta com essa tabela aqui, porque se você for ver, né, quanto mais para cá, mais ácido, mais para cá, mais neutro, e aqui já mais básico, né? Então, quando uma dessas substâncias, né, oxidadas chegam nessa aqui, elas podem ser consideradas como neutras. Então, né, tá explicado aqui bonitinho, tá bom? Vamos lá para os hidróxidos, né? Os hidróxidos eles são formados por um metal, né? E uma hidroxila, tá? Que é o OH aqui, tá? Um metal e uma hidroxila, show? Então, aqui eu deixei essa representação, né, da hidroxila para a gente ter uma coisa mais tátil, uma coisa mais visual, né? E aí eu deixei aqui também o exemplo de dissociação, né, dessa molécula. Então aqui na dissociação a gente vai ter, né, um cátion e um ânion, né, sendo ali a hidroxila, né, como ânion. Reparem que, né, a gente tem aqui NaOH, ou seja, isso aqui é uma base, tá? Por que ela é uma base? Porque ela termina com OH. Então se a gente voltar aqui, ó, olha só o mesmo exemplo aqui, entendeu? Na base que a gente está usando. Então, né, isso significa que isso é um hidróxido básico? Exatamente, entendeu? Isso significa que isso é um hidróxido básico. Então, logo no comecinho eu comentei que algumas pessoas chamam isso aqui, né, de principal e isso aqui de secundário, justamente por conta disso, entendeu? Porque a gente determina aqui o ácido, base, sal, né? Aqui a gente determina o hidróxido, óxido, hidretos, enfim. Reparem aqui também, né, nessa setinha significa que é uma função, que é uma reação reversível, né? Então, sendo uma reação reversível, ela pode voltar a ser NaOH também, tá bom? Vamos lá agora para os peróxidos. Ok, aqui eu deixei um exemplo de um peróxido aqui, tá? Os peróxidos eles são substâncias que têm dois oxigênios ligados juntos, né? Na molécula. O que isso significa? Isso significa que, na verdade, isso aqui está escrito desta forma, né? Então, esse HO, OH. Então, eles estão ligados dessa maneira aqui, tudo bem? Sendo assim, isso aqui é um peróxido, porque ela tem essa dupla ligação aqui do oxigênio. E isso faz com que ele seja determinado como um peróxido, tudo bem? Veja também que ele pode se considerar como um ácido e como uma base, logo porque ele começa com o hidrogênio e termina também com uma hidroxila, né? Pode terminar com hidroxila. Isso se a gente for olhar na configuração, né, da molécula. Tá bom? Então vamos lá. Agora para os... Vejamos aqui. Hidretos. Vamos para o hidretos. Eu deixei aqui um exemplo de hidreto, tá? NaH. Os hidretos eles são formados por compostos que tem o hidrogênio. Então, basicamente, tudo que tem o hidrogênio pode ser chamado de hidreto, tá? Então, o peróxido aqui pode ser chamado de hidreto, tá show? Vamos lá. Só que o problema é que a gente chega aonde, né, com isso? O hidrogênio ele tem que ser o elemento mais eletronegativo. Então, ok, se a gente olha para cá, o hidrogênio ele é mais eletronegativo do que o oxigênio? Não sei. Vejamos na nossa tabela periódica que se encontra aqui em cima. Vamos lá para ela. Hidrogênio, oxigênio. Pô, oxigênio está mais à direita aqui, então ele é mais eletronegativo que hidrogênio. Logo, isso aqui não, meus amigos, não é um hidreto, tá? Porque aqui nesta molécula, o oxigênio ele é mais eletronegativo. Tá? Então, isso aqui não é um hidreto, é um peróxido, como está no exemplo. E isso aqui sim é um hidreto, porque o hidrogênio ele é mais eletronegativo do que o sódio. Tá? Então, se a gente for olhar aqui na nossa tabela periódica, a gente vai ter esse exemplo aqui, porque o hidrogênio, né, ele está acima aqui do sódio. Entendeu? Então, ele tende a
querer mais elétrons, né? Digamos assim, ele é mais eletronegativo do que o sódio. Tá show? Vamos voltar aqui. Hidretos é isso aí. Basicamente isso é o que determina o hidreto, tá? É esse carinha aqui sendo o nosso ânion. Esse cara aqui vai ser o negativo. Tá show? Agora vamos lá para os carbetos, né? Os carbetos aqui eu deixei o CH4, né? O gás metano, um gás muito famoso ali, muito usado na química, né? E os carbetos são substâncias que têm o elemento carbono na composição como elemento mais eletronegativo, ou seja, o que determina que isso aqui é um carbeto? Determina porque isso aqui vai ser o nosso ânion, tá? Então, esse carbono aqui, ele é o nosso elemento mais eletronegativo. Reparem também que todos esses compostos aqui, eles têm apenas duas ligações, né? Então aqui vai ligar o sódio com a hidroxila, aqui o sódio com o hidrogênio, aqui o hidrogênio com o oxigênio, aqui o carbono com o hidrogênio, tá? Então todos esses compostos eles têm essa configuração, tá? Como que a gente sabe aqui novamente, né, que o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio? Pô, tabela periódica. Então a gente sempre tem que ter ali uma tabela periódica para a gente ir comparando ali e ver o que acontece. Pô, novamente aqui, ó, carbono, temos aqui o nosso carbono e aqui o nosso hidrogênio, tá? Então o carbono ele está mais para cá, ele é mais eletronegativo. Logo, uma molécula onde tem os dois, o carbono seria o ânion. Ou seja, em toda molécula que a gente tem um carbono, né, e o hidrogênio, a gente tem um carbeto, tá? É importante a gente não confundir isso aqui com uma função orgânica, tá? Que geralmente, né, cadeias orgânicas tem hidrogênio, tem carbono e tal, mas isso aqui não é uma cadeia orgânica, tá? Isso aqui é um carbeto, isso aqui é uma função inorgânica, tá? Neste caso em específico. Lembrando que a química tem diversas ali variações, tá? Então é uma coisa bem ampla, mas a gente está aqui tentando resumir o máximo possível, né? Então vamos lá. Eu deixei aqui separado também uma observação muito interessante. Então é sempre bom a gente informar que não formam funções orgânicas os gases nobres, né? Os gases nobres, como hélio, heliônio, argônio, por que eles não formam, né? Porque, na verdade, eles são elementos muito estáveis, né? Então, eles não tendem a querer fazer ligações com outros elementos, né? Por conta deles estarem muito próximos daquela coisa que a gente chama de regra do octeto, tá? Então, esses elementos aqui, eles sempre vão tender a estar de fora dessas funções inorgânicas, tá? A gente não exclui completamente isso daqui, porque, em momento nenhum eles podem formar. Naturalmente eles não podem formar. Por quê? Porque naturalmente eles são estáveis e tudo bem. Mas se caso, né, em algum ambiente controlado, né, de repente a gente junte, por exemplo, o hélio com algum outro metal, a gente pode sim ter uma função inorgânica, tá? Então, uma função inorgânica. A gente pode ter isso, mas não é uma coisa natural, tá? Então, não se preocupem que vai ser bem difícil isso aqui cair em alguma prova ou algo do tipo. Show? Bom, muito obrigado pela atenção. Essa foi a apresentação das funções inorgânicas. Muito obrigado. Até a próxima.